Som, porque hoje o assunto é sobre musicoterapia. Quem canta, seus males espanta, correto? Esse dito popular é muito importante, principalmente quando a gente olha a musicoterapia sendo aplicada no tratamento e reabilitação de diversas doenças. E hoje você vai entender como todo esse processo funciona. E para isso eu estou recebendo Regina Helena Maicot, que é musicoterapeuta, especialista principalmente em doenças senis, Sim, instrumentista e tem toda uma formação diferenciada em relação a esse assunto. com prazer. Muito Estou obrigado, aqui. viu, a sua presença aqui com a gente. E eu queria que você já falasse para a gente qual que é o poder da musicoterapia na vida das pessoas. Sim, desculpa a voz. Clinicamente falando, a musicoterapia, ela envolve e estimula e mexe com o som, com a melodia. Você quer coisa mais fascinante do que estimular toda essa parte de sentimento, de emoção? Agora, Regina, a gente sabe que assim, a musicoterapia é um curso superior, né? É lógico, a música é um dom, a inteligência musical é um dom e a gente sabe que acaba interferindo no tecido cerebral. Mas como de fato a musicoterapia pode ser utilizada na reabilitação dos pacientes com transtornos emocionais, psíquicos e até mesmo neurológicos? Sim, o que ela pode fazer? Estimular todas as partes, as funções cerebrais. Então, comportamento, expressão, o dinamismo, a atenção, né? Toda a parte cognitiva. E é isso que a gente precisa fazer usando a música. E isso tem técnica para utilizar, né? Talvez um instrumento, uma música, um determinado recurso não funcione para todo mundo. Como é que acaba sendo a elaboração estratégica de um plano de reabilitação, por exemplo? Sim, eu acredito assim, cada musicoterapeuta tem a sua linha, a minha linha de ação. Eu procuro um tema. Então, vamos dizer, o tema do mês. Esse mês de outubro foi magnífico, né? Teve muitas datas, e Dia da Criança, e, né? Dia do Idoso, enfim. Novembro, entramos, eu falei do Halloween, inclusive no final de outubro, e faço todo o aparato. Então, desde a história, o que aconteceu, como é que aconteceu, por que se chamava Halloween, até chegar na função da bruxa, né, que reverenciava os mortos, e entrar com ele na música. Né? Você quer, assim, eu chego e procuro estimular principalmente a memória, a lembrança. Porque você pergunta, você lembra o que a baiana tem? A baiana tem, A a baiana tem baiana gingado. tem gingado. Aí eles falam, ai, eu não estou lembrando na hora. Tem. Ah, tem pulseira. Tem pulseira. O que mais? O que a baiana tem? A O que baiana a tem baiana tem? beleza. Tem beleza? O que mais? Tem vestido? Tem vestido? Tem turbante? Tem. Tem colar. Aí surge turbante de frutas. Né? Tem uma paciente que ela falou para mim assim, idosa. Ah, tem um umbigo de ouro. Um umbigo de ouro. Aí ela pediu para a cuidadora. A cuidadora foi pegar um broche que ela havia ganho e que tinha uma baiana e abriu o vestidinho dela. Tinha um umbigo de ouro. Então, ela voltou lá para trás, né? Então, o que é que a baiana tem? Tem. Colar. A baiana tem. Tem gingado. A baiana Tem. Tem turbante, a baiana tem. tem brinco, a A baiana baiana tem.
Bahia? Já fui. Se você não foi, então vá. É bacana porque assim a gente chama a atenção do paciente com, enfim, uma atividade lúdica, divertida e gostosa. Exato. E você vai trabalhando então com a memória, e estimula a criatividade. Então aqui eu posso imaginar é o lobo temporal funcionando, fazendo interpretação do som. Ao mesmo tempo são os lobos frontais que fazem com que eu possa imaginar. De repente eu estou numa situação, eu não posso ter uma resposta de bate-pronto aqui, mas mentalmente eu já criei uma baiana na minha cabeça e vou lá então e consigo Da inserir. amígdala com a memória. Sim, Não é? sim. Agora, Regina, nem todos os pacientes são iguais. A gente consegue, de alguma forma, explorar uma coisa diferente? Pode parecer absurdo o que eu vou te falar. Uma pessoa surda pode ser, de alguma forma, reabilitada pela música? E como isso funcionaria? Sim, aí eu lembro muito e posso entrar no efeito Beethoven. Né? E o Beethoven, ele, com 7 anos, ele já regia, ele já compunha. Né? Porque ele vem de uma família, o pai era cantor, né? E ele era tenor, o pai. E tocava piano, né? E se apresentava também com composições. E aí ele veio nessa vida e entrou compondo com muita vibração, até que, mais por volta de uns 30 anos de idade, ele começou com 25 a ficar surdo, a ouvir apitos, e com 30 anos ele ficou surdo, total. Mas ele continuou compondo. Tanto é que a última composição dele, que foi Ode à Alegria, ele regendo, ele não percebeu que a orquestra já tinha terminado. De tanta ênfase que ele estava tão mergulhado naquela vibração do som. E aí, tocaram nele, acabou, porque ele continuou regendo. Então, nós temos um prato que ele permite a vibração do som. Então, o tocar dele, a vibração dele faz entrar no aparelho auditivo, né? E você tem essa possibilidade de conseguir ouvir. E a ênfase dele era tão grande na composição que ele mergulhava. Mesmo não ouvindo, ele mergulhava Quer no dizer, a som. gente consegue até utilizar outros recursos, como, por exemplo, a própria percepção, ou então, vamos falar aqui, né, da sensação da vibração, que não é o som exatamente que passa e é transmitido através dos nervos relacionados com esse processo, mas que trazem para o cérebro essa vivência, essa informação. E quem, de repente, tem problema com a visão também, como que você trabalha? Sim, a visão, eu até trouxe para você. Artesanalmente, isto aqui é um reco-reco. E ele, a posição, o cego, vamos dizer. Põe a posição. A mão. Você não está enxergando. Certo. Tá? Você tem o movimento de baixo para cima, que é explicado, onde dá o som. O fato de você ter a percepção, que é um sapo. Certo. Eu vou dizer para você, isso aqui é a figura de um sapo. Você está sentindo? Manuseia o sapo e sente. Certo? É o formato de um sapo. Perfeito. Então ela já está tendo o conhecimento do que é um sapo. Que aí a história que vive, onde vive e tal. Você tem a percepção do som. Então, explica-se como faz o som. É o som do sapo. O sapo coacha assim. Exato. Então, na verdade, acaba sendo uma coisa muito enriquecida, né? Em termos de vivência. Não é simplesmente ouvir uma música, ouvir uma canção. É vivida. Simplesmente não é uma música recreativa. O musicoterapeuta tem que trabalhar clinicamente com o seu paciente, dado
as disfunções, né? Então não tem jeito, né? A próxima pergunta ela acaba sendo mandatória aqui. Regina, música é remédio? Se é remédio, olha, eu até acredito que é, viu? Que às vezes você ou está tristonho, ou está muito alegre, né? Assim, depende do seu sentimento. Aí você quer extravasar. Como é que você vai extravasar? Em última análise, a música faz com que você dance, né? Dança, você pode cantar, você pode se expressar com movimentos. Você está trabalhando todo o seu corpo, toda a sua mente. Vamos Agora, fazer assim, isso? Vamos fazer isso? Vamos fazer. Isso? Claro. Então vamos lá. Quer escolher um instrumento? Eu vou escolher esse aqui. Será que eu posso me arriscar? Então, Pode ser? Vou trocar. Posso pegar outro? Opa! Vamos lá. Gente, eu sou muito curioso. Eu acho isso aqui interessantíssimo. Tá. Bacana demais, bom demais. Realmente mexe com coisas diferentes. A gente não tinha combinado nada aqui, mas a gente percebe que existe uma liberação de substâncias, então é lógico, a gente fica um pouco mais nervoso, tem que vencer a timidez, e ao mesmo tempo lembrei da música Trem das 11, que me fez voltar lá para a minha infância, quando eu tinha aula de violão, e a professora falava, Fernando, aprende essa música que ela é muito famosa e você vai achar ela muito legal. E ela mexe com você, né? É impossível, eu acredito impossível, você ficar parada diante de uma música assim, ativa, né? Que te agita. Aí, você tinha me perguntado, né? Sobre como é que poderia, um dia que você está assim, de baixo astral, né? Aí você vai, como eu mexo muito com o idoso, né? Voltar lá para o passado. Então, quer dizer, das funções cognitivas, a que você mais acaba acionando e trabalhando é com a memória de longo prazo. Sim. O que você lembra? Você, o que você lembra? Me lembra uma festa alegre, um baile antigo, alguma coisa assim? Eu já imagino bailarinos dançando tango. Sim, sim, sim. E aí você pode entrar? Olá! Quantos anos nós passamos? Sim. Agora, Regina, olha só, você está falando de uma coisa aqui que tem muito a ver com, por exemplo, as pessoas que são idosas atualmente. Então você acredita que, por exemplo, o musicoterapeuta do futuro, ele sempre vai ter que estar fazendo um reajuste de acordo com que aquele povo, aquelas pessoas tenham mais vivência para que você possa, então, evocar a memória de forma adequada? Sim, dependendo do nicho de paciente que você mexe. Vamos dizer, eu mexo com idosos, seja individual, seja em grupo. Então eu tenho que chegar neles. Então onde eu vou? Com a música, com a história, com a teoria. Lá nos anos 30, 40, 50, né? Onde a gente tem as valsas. E tudo isso acompanhado com movimentos de braços, de pernas, né? Para você estimular no total.
Agora, Regina, existe alguma contraindicação para a musicoterapia? Ou também existe algum limite do que você diria, olha, tá bom, para com isso? Porque eu fico perguntando isso mentalmente, sempre que eu vejo a família, às vezes, querendo reabilitar um indivíduo que teve trauma e falou, nossa, ele gostava dessa música. Aí vai lá, coloca o aparelho, coloca a música e fica repetindo ela o dia inteiro. Existe algum problema em relação a isso? Não, não existe. Só, eu diria, para não saturar e descobrir outras músicas, porque ele acaba esquecendo. O que ele ouviu hoje, ele já não lembra amanhã. Então, você vai, se é o que ele gosta, né? Você vai colocando, mas junto com outras músicas também. Eu gosto muito de trabalhar com as músicas tradicionais, passadas. Por exemplo, a sua família é descendente de? Português. Português. Muito bem. Então, aí... Aí, vai. Então, eles... Sim, já veio aqui meu avô e minha avó na cabeça. Exatamente. É isso mesmo, o objetivo é esse. Então, ou seja, precisa de muita sensibilidade, né, Regina, para conseguir entender a pessoa, o indivíduo. Não tem exatamente uma forma de uma receita de bolo, né? Você precisa entender a pessoa e, obviamente, ser uma profissional enriquecida ao máximo possível de conhecimento para poder aplicar para cada indivíduo aquilo que ele precisa. Porque você vê, no caso, lembra do caso do Lucas? Sim. Né? Que passou por você. Como que eu trabalhei com ele? Que ele estava inerte, né? Sim. Há pouco tempo eu soube que tá muito bom, está muito bem. Mas ele tocava atabaque. Então, a sessão que eu fazia com ele era a percepção do atabaque, né? Ele sentir o toque. Eu tocava música, eu cantava música com ele, mas ele com o atabaque. Entende? Quer dizer, vai muito além do que simplesmente o som, né? O som. Precisa de uma sensibilidade muito maior. Regina, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas, porque apesar da gente saber que a música ela influencia demais no nosso comportamento, nas emoções, na memória, a gente sabe hoje em dia que uma das últimas memórias que uma pessoa com Alzheimer progressivo acaba perdendo é a memória musical, porque não tem só um lugarzinho no cérebro, né? Todo o cérebro, na verdade, que acaba armazenando essa experiência. Mas que você deixasse aqui uma orientação do tipo, olha, isso não é uma coisa curiosa simplesmente, existe ciência atrás disso e de como, na verdade, a pessoa pode procurar um profissional para, enfim, usufruir dos benefícios da musicoterapia. Sim, em tudo. Eu sou suspeita de falar, né? Porque eu amo a música desde os meus 4 anos de idade. Então, o que eu posso dizer? Cante, dance, enquanto você pode. Viva a vida alegre, cantando. Né? E, se não puder, se tiver algum ente em casa que necessite, explore. Se você puder, procure um profissional, né, que faça isso com você e que inclusive te ensine a fazer isso com o seu ente querido, né? Então, cantar, porque como você começou, quem canta seus males espanta. Sem sombra de dúvida. Regina, muito obrigado pela sua participação. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, passe essa informação para frente. Muitas vezes a gente discute e fala sobre novos remédios, novos tratamentos, e de repente a música ela está aí. A gente usufrui ela para momentos alegres, momentos felizes, momentos marcantes. E às vezes a gente esquece, né, que ela também pode e deve ser utilizada terapeuticamente. Então, esse programa aqui é para você. Muito obrigada. Obrigado a você, Regina. Pessoal, até breve. Até breve.